A mensagem é purificados do pecado, ou santificados pelo Senhor, purificados do pecado. Então aqui no capítulo 8 de Hebreus, nós tivemos a oportunidade de estudar há algum tempo, semana passada, se eu não me engano. Gostaria de rememorar com você agora a partir do versículo 8. Então Hebreus 8:8 diz, eu vou ler, gostaria que você me ajudasse a lermos de forma alternada. Eu vou ler um versículo, te convido a ler o versículo seguinte bem forte. Diz assim, mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz, está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Leia comigo. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança, 2 pontos. Eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Leia comigo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo, procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes, como as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados, e nunca mais lembrarei das suas maldades. Bem forte. E quando Deus fala da nova aliança, é porque Ele já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho e gasto, vai desaparecer logo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido e santo, maravilhoso, obrigado pela graça, pela unção, pelo teu cuidado, obrigado pela presença que está operando, agindo em nosso meio, com salvação, com cura e libertação. Eu peço que o Senhor permaneça, continue a falar, a ensinar, a instruir cada um de nós aqui nesta noite, ó Pai, que pelo teu Espírito Santo haja o discernimento, o quebrantamento, a compreensão do teu querer. Em nome de Jesus eu oro, nós oramos gratos a Ti. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Purificados do pecado, algumas versões vão dizer santificados. Nós já estamos aí algumas semanas, alguns meses na verdade, estudando, discorrendo sobre Hebreus, desde o capítulo 1, versículo 1, e com a graça do Senhor hoje vamos avançar mais um pouco, entendendo que o autor trouxe essa exortação, esse ânimo, através dessa palavra, para um povo que estava passando uma situação difícil. Alguns estavam pensando em desistir, alguns estavam pensando em voltar à velha prática religiosa, desanimando da fé. E aqui ele traz toda uma compreensão de quanto Jesus, o Evangelho, é superior a tudo que até então era conhecido. Ele vai chamar, por exemplo, a aliança feita por Deus através de Moisés com o povo de Israel, uma aliança antiga, a primeira aliança. E vai nos lembrar que Jesus estabelece, o próprio Jesus estabelece uma nova aliança. Vimos isso no domingo de Páscoa, quando ele então celebra a ceia com os seus discípulos, dizendo que aquilo deveria ser feito dali para frente em memória dele, dizendo que o corpo entregue e o sangue entregue marcam essa nova etapa da humanidade, da história da redenção e da salvação. Não é à toa que a sua Bíblia aí você vai perceber que ela é dividida em 2 grandes partes: Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Nova Aliança e Antiga Aliança. Ou seja, a primeira aliança ela tinha um propósito: demonstrar a santidade de Deus, como adorá-lo e como servi-lo. Porém, como Paulo muito bem discorre, como o autor de Hebreus aqui discorre, a primeira aliança, a primeira lei, apesar de perfeita, nunca teve a capacidade e nem o propósito de aperfeiçoar aqueles que buscavam praticá-la. É interessante porque na nova aliança, o próprio Deus vem até nós e Ele abre um caminho. O próprio Deus, o Senhor Jesus, conforme João escreve, a palavra se fez carne, se tornou um ser humano e habitou entre nós.
E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, de tal forma que todos aqueles que o recebem, recebem o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Conforme João capítulo 1, versículo 12, vai nos dizer. E é tão interessante porque sexta tivemos a oportunidade de estar aqui conectados, os pré-adolescentes, e pregando para eles, conversando na verdade, né? É uma linguagem diferente, e falando sobre quem é Jesus, como conviver, como estar com Jesus. E o senso comum, desde pequeno olha, alguém falou assim, tem um caminho, e tem que andar certinho no caminho. E esse é o senso comum, para andar com Jesus nós precisamos andar certinho no caminho. E aí eu questionei eles falando, mas alguém aqui já andou certinho nesse caminho? Nenhum de nós. Eu perguntei para eles, quem já mentiu aqui? Todos levantaram a mão. Quem aqui já teve raiva de alguém? Por incrível que pareça, todos levantaram a mão. E parei por aí as perguntas para não constrangê-los. Porque todos nós, como seres humanos falhos, limitados, carentes da glória de Deus, estamos sujeitos às paixões, aos desejos que lutam contra aquilo que é correto, aquilo que faz parte do Senhor, faz parte do propósito do Senhor para nós. Onde eu expliquei para eles, por isso que a Bíblia nos ensina que Jesus é o caminho, e não apenas isso, mas que Ele abriu o caminho, está na presença do Pai, falamos bastante sobre isso aqui, dias atrás, para que juntos com Ele, através da obra dEle, pela misericórdia e graça dEle, nós possamos junto com Ele, passar pelo caminho. Porque se for por nós, nenhum de nós conseguiu. Moisés não conseguiu. Você percebe que Moisés, ele nem sequer entrou na terra prometida. E é interessante porque depois que Deus diz, você não entrará porque você não me honrou, não me santificou o nome, nem você nem Arão. Moisés, ele torna a orar a Deus pedindo, Senhor, me permita entrar. Ele falou, você não vai entrar. E Moisés, um homem, profeta como nenhum outro, um parâmetro, inclusive, porque a Bíblia vai dizer, lá em Deuteronômio, que se levantaria um dia um profeta do mesmo gabarito de Moisés, falando do Messias. Não é à toa que o autor de Hebreus vai explicar que Jesus é superior a Moisés. Mas Moisés, Abraão, Davi, Salomão e tantos outros, se Deus permitir, veremos no capítulo 11 os heróis da fé, nenhum deles foi capaz de passar pelo caminho. Eles criam em algo que viria. Mas Jesus é o caminho, por onde nós andamos, pela graça e misericórdia. Porque se for por mérito e capacidade nossa, nenhum de nós, apesar de sermos diariamente, se nós estivermos no caminho, diariamente somos transformados, somos capacitados, levantamos, o Senhor nos levanta, de grau em grau, de glória em glória, mas nenhum de nós, como Paulo escreve, né? Não digo que eu já alcancei, mas continuo olhando para frente, para o autor e consumador, conforme Hebreus também diz, Jesus é autor e consumador da nossa fé. E nesse contexto então, nós vamos perceber que lá em Jeremias capítulo 31, que o autor de Hebreus cita, porque isso que nós lemos aqui, juntos, nada mais é do que uma citação de Jeremias capítulo 31. Jeremias foi um profeta, um dos maiores. E é interessante porque, se formos tratar de resultado, Jeremias seria tido hoje como um péssimo pregador, porque ninguém creu nele. Jonas, que era um homem com coração duro e questionava a Deus, pregou toda a cidade de Nínive e se converteu. Mais de 120 mil pessoas. E ele não queria que eles se convertessem, queria que Deus exercesse o juízo. Agora Jeremias passou aí uns 30, 40 anos pregando, e ninguém se converteu, talvez ali o servo dele, que o ajudou no final, e ele viu os babilônios invadirem o templo, destruir o templo,
Tanto é que alguns vão dizer que Jeremias ajudou a esconder a Arca da Aliança quando invadiram, né? Especulação. Mas ele viveu tudo isso. Não é à toa que ele escreveu também um livro chamado Lamentações, onde ele chora, ele lamenta a destruição de Jerusalém. Mas naquele contexto tão difícil, ele também viveu na época do rei Josias, o último rei fiel de Israel. E Josias, ele renovou a aliança porque ele encontrou o livro, encontraram o livro perdido, né? O livro da lei. Ele faz toda uma renovação de aliança. E nesse contexto, mesmo com essa renovação de aliança, Deus traz o entendimento, a revelação para Jeremias, dizendo: está chegando o tempo, diz o Senhor. Tudo isso porque Deus viu que o povo é culpado. Na verdade, isso é uma forma de linguagem, Deus já sabia dessa realidade. Mas para demonstrar que nós todos somos culpados, que o parâmetro é a lei, e a lei é inalcançável para nós. Por conta disso, Deus não abandona o homem. Tendo em vista que o seu povo é culpado, Deus não o abandona. Ele então faz uma nova aliança. Diga comigo, nova aliança. Então ele vai dizer: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Algo novo, não melhor, mas novo. Não apenas melhorado, mas novo. E ele deixa claro: não será como aquela que eu fiz quando eu tirei o povo do Egito. Quando eu peguei pela mão e tirei do Egito. Será algo além, algo mais poderoso. E nós tivemos a oportunidade de estudar esse texto e vimos que essa nova aliança tem 3 características. A primeira delas, vai dizer o texto aqui, olha só, versículo 10: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança, 2 pontos. Esse tempo já chegou. Como nós sabemos que esse tempo já chegou? Porque o próprio Senhor Jesus diz: este sangue é o sangue da nova aliança. Por isso que Paulo vai dizer que na consumação dos tempos, ou no fim dos tempos, manifestou-se o Filho de Deus. Essa expressão fim dos tempos fala do início do fim. Fala de uma nova etapa na história que foi iniciada quando Jesus veio ao mundo. Então, desde que Jesus veio, nós estamos vivendo o fim. Ou seja, a revelação final da vontade de Deus. Então, por isso que, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, eu vou ler novamente, gosto demais desse texto, diz assim, ó: antigamente, versículo 1, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes. Olha só, Deus é um Deus que fala, Deus que comunica, e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Olha só, mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Agora é o próprio Deus falando, diretamente. Nós temos um mediador, aquele que é homem e aquele que é Deus, o próprio Cristo. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, ou seja, ser herdeiro de tudo, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Para deixar bem claro então a pessoa de Cristo, ele vai dizer: o Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. E ele sustenta, olha só, Jesus, o Filho, sustenta todo o universo, ou seja, toda a criação, com a sua palavra poderosa. E depois, ele vai falar agora da ação de Jesus por nós. E depois de ter feito a remissão de pecados, a purificação de pecados, aqui diz, depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, ou seja, depois de ter aberto essa possibilidade de alguém, crendo em Cristo, ser perdoado e purificado dos pecados, depois de ter feito isso, mediante a sua entrega na cruz, conforme o evangelista João escreve, ele lá na cruz diz: está consumado, a obra está feita. Ele entrega o Espírito, e feito isso, então, ele sentou-se no céu, ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, ele é colocado, na linguagem bíblica e na linguagem do autor, na posição mais alta que existe. E lá ele intercede por nós, ele continua falando do ministério de Jesus por nós. Então entenda que hoje nós vivemos os últimos tempos nesse sentido, não no sentido que o mundo vai acabar, algo do tipo, que essa é outra situação, mas no sentido que a revelação final já veio, Cristo Jesus, e a revelação que é perfeita e acabada.
Ele é o próprio Deus que veio até nós. Por isso que de lá para cá não existem mais profetas como Moisés, Abraão, não existiram. Como Davi, como Samuel, como Elias, como Isaías, como Jeremias, porque a revelação aconteceu. Os apóstolos edificaram ali o fundamento, pautado sobre Cristo Jesus, e a partir daí a igreja, nós, eu, você, nós vamos então sendo edificados, e edificando uns aos outros, e edificando os próximos. E a Bíblia vai chamar isso de igreja. Diga comigo, igreja. Quem está entendendo, diga amém. Nesse contexto então, voltando aqui para o versículo 10, 2 pontos, nós temos 3 características dessa nova aliança. Então diz assim: eu porei, está dizendo para Jeremias, olha só, eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então a primeira característica, entenda que quando Jeremias ouviu isso é algo novo. Ele conhecia as leis, em que sentido? Os mandamentos escritos nas tábuas de pedra, e depois outras instruções que Moisés recebe. Algo externo, algo que precisava ser ensinado, passado de pai para filho. Deus vai falar, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, lá no Shema, né? Ouve, ó Israel, né? Então, nosso Deus é o único Deus, não há outro. E ele continua dizendo: olha, você vai guardar essa lei, você vai se levantar com ela, você vai deitar com ela, você vai colocar isso na sua testa, na sua mão, vai ensinar seus filhos. Era algo externo, que precisava ser internalizado. Mas agora na nova aliança nós temos algo que é interno, presta atenção, que precisa ser externalizado. Quem entendeu isso? Porque se o Espírito Santo está em mim, ele coloca em mim a convicção do pecado, e a lei nada mais é do que a convicção do pecado. E se eu tenho isso de verdade interno, isso será automaticamente externalizado. Então na primeira aliança era algo externo, que precisava ser internalizado, e o povo não conseguiu que isso acontecesse. Com o tempo aquilo se tornou apenas algo vazio, uma religião, uma religiosidade, como ainda é hoje, porque as pessoas se preocupam mais no externo do que no interno. Mas agora o Espírito Santo nessa nova aliança coloca na mente e no coração a lei, o que agrada de fato a Deus. E isso naturalmente, se é uma verdade, será externalizado. E seremos, como Paulo escreve, por exemplo, cartas vivas, conforme ele escreve lá em 2 Coríntios capítulo 3. As pessoas lerão Cristo em nós. E como eu tenho dito aqui, infelizmente as pessoas não têm lido Cristo na igreja. Ao olhar para a igreja, elas não leem Cristo. Quem concorda comigo? É uma pena, onde nós estamos falhando. Mas continuando aqui, a segunda característica então dessa aliança, versículo 11: ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: ó, procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes. Na primeira aliança havia uma preocupação gigantesca em ensinar. Não é à toa que o povo de Israel, ao longo da história, é conhecido como o povo do livro, o povo que aprende, o povo que ensina. Eu não vou ter de cabeça agora aqui, mas se for pegar o número de prêmios Nobel ao longo da história, mais da metade é de descendentes de judeus. Se for pegar ao longo da história nomes importantíssimos de todas as ciências exatas, humanas, vem desse povo. Por quê? Porque diferente de outros povos, desde pequenininho se ensina a ler, porque é preciso ler a palavra. Inclusive isso foi feito pelos cristãos. Hoje se diz: porque o cristão é tonto, é tapado, é isso, é aquilo, um povo ignorante. Mas universidades como Harvard, por exemplo, foram fundadas por quem? Por cristãos. Se hoje existe uma alfabetização muito grande no Ocidente, é graças a igrejas que foram chegando e fundando escolas, com a preocupação do quê? Das pessoas lerem a palavra. E é tão interessante porque hoje em 2026 os cristãos não leem a palavra, não leem a Bíblia. Se for pegar aí a geração da década de 50, 60, 70, quando o evangelho começou a chegar aqui de uma forma muito forte, através dos americanos principalmente, muitos aprenderam a ler por conta dos missionários que ensinavam, porque é necessário conhecer a palavra.
Mas voltando aqui, havia uma preocupação muito grande, então, na primeira aliança, de que fosse ensinado. Na segunda aliança, nós evangelizamos, nós precisamos anunciar o evangelho e fazer discípulos. Mas, uma vez que a pessoa recebe o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, conforme Jesus diz, nos ensinará todas as coisas acerca de mim, Jesus disse. Enviarei o Espírito Santo e ele vai ensinar vocês todas as coisas acerca de mim. Por que há tanto achismo, tanto eu penso, eu acho, no meio cristão, no meio religioso? Por falta do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele une, ele capacita, ele acaba com discussões tolas, com orgulhos, arrogâncias, pontos que não levam a lugar nenhum. Aquilo que a Torre de Babel fez, que foi dividir as pessoas em idiomas, em linguagem, o Espírito Santo lá no Pentecoste, então ele gera um milagre para que todos se entendam. E assim deve ser a igreja. Mas nós, infelizmente, não temos vivido essa realidade. Precisamos ensinar, muitas vezes, aquilo que o Espírito Santo que está em nós, se nós dessemos a liberdade, ele já estaria nos ensinando e nos capacitando. E a terceira característica dessa nova aliança, que é a mais impactante para nós, é a mais importante, que é o tema aqui da mensagem, tem a ver com a possibilidade de eu, de você, nos achegarmos na presença de Deus. E como? Desde o início, o que separa o homem, o que separa a mulher de Deus é o pecado. Isaías já escreve muito bem sobre isso. Quando Deus diz, através de Isaías, os seus pecados fazem uma parede, fazem uma separação entre eu e vocês. O pecado separa de Deus. O pecado leva à morte. E a palavra morte, lá no início da ideia de morte, significa, entre outras coisas, separação. Uma pessoa morta, ela está separada. Acabou. Ela existe, nós cremos, agora ela está com Deus ou não, mas ela está de qualquer forma separada do nosso contexto por um tempo. Mas essa separação em relação a Deus, a nova aliança, ela traz a possibilidade, o fim dessa separação, dizendo aqui, pois eu perdoarei os seus pecados, versículo 12, e nunca mais lembrarei das suas maldades. Então, através de Cristo, nós temos a possibilidade de termos nossos pecados perdoados, e olha só, não é de uma forma cerimonial, externa, como era na primeira aliança, que havia ali um processo para perdão de pecados, mas era apenas sombra. Aqui é algo maior, quando Deus diz claramente, eu nunca mais, diga comigo, nunca mais lembrarei das suas maldades. Ao ponto de um homem como Pedro, de forma covarde, negar a Cristo. Diga comigo, 1, 2, 3 vezes. E ser perdoado por Cristo. E nunca mais Cristo cobrá-lo sobre isso, ou acusá-lo sobre isso. Pelo contrário, chamá-lo e dizer, apacenta minhas ovelhas. A ponto de um homem como Paulo, que escreve acerca de si lá em Gálatas, por exemplo, e como em Atos também registra que Paulo, ele invadia as casas. Presta atenção, o que Paulo fazia? Ele invadia as casas. Você está lá na tua casa, ele com soldados ali, com a autoridade que deram, ele invadia a sua casa e te arrancava de lá e te levava para um lugar para te fazer blasfemar contra Cristo, contra o caminho. Ora, como é que ele poderia fazer isso? Como é que alguém ia blasfemar contra Cristo? Do nada. E violentamente ele fazia isso, ele escreve sobre isso. A ponto de quando apedrejaram Estevão, lá em Atos capítulo 7, 8 vai falar sobre isso. Saulo, então ele segura, ele era jovem, ele segura as vestes daqueles que estavam iniciando o apedrejamento, porque o apedrejamento, não sei se você já leu sobre algo, é tenso, esmaga a pessoa,
racha o crânio, o sangue espirra. E ele então pega, não, pera aí, não suja a roupa não, vem cá, vou te ajudar, tira a roupa aqui, ó, tira a parte de cima aí, ó, vai matar esse infeliz aí, pode, agora você pode tacar pedra. Esse era o nível de frieza e loucura de Paulo. E esse homem então agora perdoado por um Jesus que nunca mais lembra das maldades, agora se torna aquele chamado para levar o evangelho aos gentios. A mim e você, o homem que escreveu 2/3 do Novo Testamento. Pode dar um glória a Deus? Mas perceba que a tática de Satanás é que nós muitas vezes, por muito menos, a gente fica preso na culpa. Por muito menos, nós não aceitamos essa maravilha que é o perdão, porque o nosso senso de justiça, e Deus colocou em nós o senso de justiça que é correto. Ora, qual que é o senso de justiça mediano aí? Se alguém faz o mal, precisa pagar pelo mal feito, sim ou não? Isso não está totalmente errado. Só que no que diz respeito à ofensa contra Deus, ele resolveu de uma forma, exercendo toda a justiça sobre o seu filho Jesus. Sobre ele caiu toda a maldade, toda a iniquidade, a ponto de, como ele estava na cruz, dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo sendo um com o Pai, ele percebe o peso que só ele poderia carregar. Aquele que sustenta todo o universo com a sua palavra, conforme está em Hebreus, somente ele poderia carregar toda a culpa. E ele abre um caminho. Então agora nós temos a possibilidade do perdão de pecados. Em relação a Deus, acabou, está pago. Eventualmente, se nós tivermos consequências dos erros, aqui nesse contexto, faz parte da caminhada. Certo? Quanto maior o pecado, eventualmente maior uma consequência ou outra. Mas em relação a Deus, ao acesso a Deus, o pastor Márcio às vezes fala aqui, né? Você está a uma oração de Deus. E por que nós temos esse privilégio de estar a uma oração de Deus? Porque um caminho foi aberto por Cristo Jesus. E nesse contexto, agora sim, depois dessa introdução breve, nós vamos entrar no texto aqui, continuando o que nós paramos na domingo passado, que é o versículo 15 de Hebreus, que vai dizer o seguinte: portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para os que foram chamados por Deus. Algumas versões vão dizer: Cristo é o mediador da nova aliança, só Ele consegue fazer uma nova aliança. Para quem? Para nós, que fomos chamados por Deus. Olha só, para quê? Para receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isto pode ser feito por quê? Olha só, e só porque houve uma morte. Diga comigo, houve uma morte. E somente por isso. Porque houve uma morte. Você percebe a seriedade da coisa. Isso somente pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Então agora ele vai explicar que nesse contexto Jesus é um mediador e só ele pode fazer, só ele pôde fazer. E ele vai explicar que tudo isso através de uma morte. E ele vai usar o exemplo de um testamento. É interessante porque nem no português, nem na maioria das línguas ocidentais, a gente consegue traduzir da forma interessante como está aqui no original, porque a palavra traduzida por testamento é a mesma palavra para aliança, é a mesma. Aliança e testamento no grego é a mesma. Por isso que a tua Bíblia está Novo Testamento, Antigo Testamento, que significa nova aliança, antiga aliança. Então o que se perde, porque ele vai trabalhar a ideia do testamento, já no nosso contexto legal. Ele vai dizer, olha, versículo 16, onde há um testamento, ou seja, onde há uma aliança, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor, né? Lá no direito civil, nas sucessões, né? Eu lembro quando dava aula dessa matéria, tem um princípio que diz que não existe herança de pessoa viva. Tem como, né? O pai está vivo, os filhos estão disputando, vamos dividir já o negócio, né? Não existe herança de pessoa viva. Isso que ele está explicando, mesmo que exista um testamento, esse testamento não tem valor.
enquanto não morrer o testador. A aliança não tem valor. Ele está explicando. Enquanto não houvesse, ela não tinha valor. As promessas feitas, o que estava prometido e escrito, não tinha valor, até que houvesse a morte, até que fosse feito algo. Versículo 18, é por isso que a primeira aliança, o primeiro testamento, entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Então ele vai explicar, vai trazer à memória essa questão, lembrando do que Moisés fez com o povo de Israel. Vai dizer, olha aqui, em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos, conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros, dos bodes, misturou com água, borrifou o livro da lei, todo o povo usando lã tingida de vermelho e sopo. Tudo isso aqui está lá em Êxodo, capítulo 24, quando teve essa cerimônia, com o sangue de animais, conforme Deus orientou. E ele diz então, no versículo 20, então disse, este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. A primeira aliança. Da mesma forma, Moisés também borrifou o sangue sobre a tenda, já falamos sobre a tenda, né? E sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, ele traz um princípio aqui, versículo 22, se você puder grifar aí, isso é muito importante. De fato, olha só, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, presta atenção, não há perdão de pecados. Porque o perdão me separa de Deus, o pecado me separa de Deus. E o preço dessa restauração passa pelo sangue, pela vida. Porque a Bíblia vai ensinar que o sangue é a vida. Daí a proibição de nós não consumirmos sangue. Isso não tem a ver com usar o sangue como medicamento, na transfusão, por exemplo. Tem a ver com não consumir o sangue. Não comê-lo. Não fazer qualquer coisa que inflinja ofensa ao sangue, porque no sangue está a vida, é o que a Bíblia ensina. E sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por isso que quem peca está fadado à morte, conforme Paulo escreve. O salário, ou seja, a recompensa, o salário do pecado é a morte. Fala comigo, o salário do pecado é a morte. Mas ele continua dizendo, mas o dom gratuito, então ele enfatiza que além de ser um dom, o dom já é gratuito, né? Mas ele enfatiza, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Enquanto o salário, a consequência do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E como que eu alcanço essa vida eterna? Então, se eu já pequei e eu tenho como consequência o salário desse pecado, a morte. Então existe um sangue derramado, sangue esse que eu posso então entrar debaixo dele, pela graça e misericórdia, então desfrutar desse caminho aberto. Ele vai explicar aqui acerca do sacrifício de Cristo, olha só o versículo 23. Essas coisas, então tudo que foi falado acerca da primeira aliança, olha só, essas coisas que eram cópias das realidades celestiais, deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Veja bem, ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso. Ele é o nosso mediador, o nosso intercessor. Quem que pede a favor de nós? Que a Bíblia está dizendo aqui. Quem que entra na presença de Deus para pedir em nosso favor? Presta atenção nisso aqui. Que há muitas pessoas pedindo a outros, como se outros pudessem pedir a nosso favor. O autor está explicando que o único motivo de Jesus poder entrar na presença e pedir em nosso favor, e essa presença nós já vimos no episódio passado, depois você pode ir lá na Netflix Gospel, né, e procurar lá no nosso canal, mas vai explicar o quê? Que esse lugar que ele se refere é o trono da graça e da misericórdia, que era simbolizado pelo lugar santíssimo na tenda, que Moisés levantou por ordem de Deus. Mas Jesus entra num lugar
que é o real, que é o celestial. E nessa presença ele pede em nosso favor. E somente pelo fato que ele, então, com o seu sangue, tem essa autoridade, essa liberdade de entrar na presença e pedir por nós. Ninguém mais fez isso. Nenhum santo ou santa da Bíblia, nenhum homem ou mulher de Deus da Bíblia, por mais bem-aventurado ou bem-aventurada que fosse, derramou o sangue para entregar a Deus e entrar no lugar santíssimo para poder pedir em nosso favor. Quem está entendendo isso aqui? Que é o que ele está ensinando. Versículo 24 de novo: Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Aí novamente ele faz o contraste entre Jesus, o grande sacerdote, e o grande sacerdote da primeira aliança, que era da descendência de Arão. Ele vai dizer: olha, o grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal, está se referindo àquela cerimônia anual, que está lá em Levíticos 16. Porém Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez, diga comigo, uma vez. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, ou seja, na consumação dos séculos, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Veja bem que Cristo, ele entregou a vida por nós, uma vez só, de forma perfeita e acabada. É por isso que lá na cruz, Jesus, ele diz algumas coisas lá na cruz, e a mais impactante é quando ele diz: está consumado. E aí ele entrega o Espírito. E veja bem, presta atenção nisso. Jesus é autor da vida, então ele entrega a vida. Jesus não morreu como os outros morriam na cruz. Quando chegam para Pilatos e falam: ó, Jesus morreu, estão pedindo para tirar o corpo dele para sepultar. Pilatos fica surpreso: ué, como assim morreu? Porque uma pessoa demorava dias, semanas para morrer na cruz. Talvez você não soubesse disso. A pessoa era crucificada, ela ficava semanas ali pendurada, morrendo de sede, de fome, os animais às vezes vinham e começavam a comer ela viva. Era o pior tipo de morte que tinha. Tanto é que aí Pilatos fala: não, certifica que ele morreu. Então o texto diz que um soldado vai e fura o lado de Jesus, onde sai sangue e água. E eles vão fazer o que então? Para acelerar, porque os judeus falam: faz o seguinte, tinham mais 2 crucificados com Jesus, você sabe disso, ao lado de Jesus. Fala que o bom ladrão se converteu, né? Quem já viu a história do bom ladrão? Que de bom não tinha nada, né, meu irmão? Se o cara estava crucificado justamente, e ele fala para Jesus: Senhor, porque um ladrão começa a blasfemar contra Jesus. Aí outro fala: rapaz, você é louco? Esse cara é inocente, nós merecemos estar aqui. Ora, se ele está falando que ele merecia ser crucificado, ele era bom, sim ou não? Não valia nada, nem um pique ruído. Mas ele creu em Jesus, sim ou não? E Jesus fala: hoje você estará comigo no paraíso. Lembra que a graça e a misericórdia alcança, amém? Mas veja bem, aí Pilatos vai dizer: então fala o seguinte, os judeus vão falar: olha, está chegando a Páscoa, a gente tem que parar tudo, não pode deixar esses caras mortos apodrecendo aí, que vai atrapalhar a nossa festa. E Pilatos: tudo bem, então vai lá e termina de matar. Qual que era a prática então? Os soldados iam e quebravam a perna, porque aí a pessoa então não tinha apoio na perna, ela afundava e aí ela morria asfixiada rapidamente. Mas quando chegam em Jesus, vem que ele já está morto, porque ele entregou a vida, amém? Ele disse: está consumado. Ele, em todo momento, tinha o controle da situação. Uma vez que tudo havia sido feito, não precisava ficar um dia, 2, 3, 4, uma semana ali. Ele entrega a sua vida. Que está dizendo aqui, ele sofreu uma vez. E por que isso é importante? Porque muitos ainda fazem diariamente sacrifícios, ou querem oferecer diariamente Jesus como sacrifício. Nós falamos aqui na ocasião da ceia, quando nós participamos da ceia, não há o corpo de Cristo literal ali. O corpo de Cristo já foi entregue uma vez por todas.
Não tem como repetir esse sacrifício, e nem há porquê. Olha, se o sacrifício é perfeito, tem que fazer de novo? O que você acha? Algo que é perfeito, tem que fazer de novo? Se tem que fazer de novo, deixa de ser perfeito, sim ou não? Foi uma vez por todas, por isso que ele diz, façam isso em memória de mim. Ele insiste nesse ponto, o autor aqui de Hebreus. Ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer uma comparação interessante, versículo 27. Você que crê em reencarnação ou algo do tipo, olha o que ele diz no versículo 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgada por Deus. Quantas vezes uma pessoa morre? É uma vez. Uma vez morta, vem o julgamento. Não existe a questão da reencarnação ou algo do tipo, vidas passadas ou algo do tipo. E ele usa essa comparação, dizendo, assim como todo ser humano vai morrer uma só vez, Cristo Jesus se entregou uma única vez. Não há necessidade de mais sacrifícios. Versículo 28, assim também, Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas, ou para santificar. E agora ele diz o seguinte, depois ele aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados. Quando Jesus voltar, não vai para tirar pecado de ninguém, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele, amém? Para elevar aqueles que são seus. Não há um segundo momento de purificação de pecados. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. No capítulo 10, ele continua. Eu quero aqui para a gente ir para o encerramento. Ele enfatiza o fato que a lei, versículo 1, a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra, diga comigo, sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, a pergunta dele, né? Como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Então é interessante, nós temos, por exemplo, os 10 mandamentos como uma referência da perfeição, e de fato é. Só que mesmo os 10 mandamentos é uma sombra, um tipo de algo que nós viveremos plenamente em Cristo Jesus, na glória, onde não haverá nenhum tipo de idolatria ou tipo de Deus, a não ser o próprio Deus verdadeiro, onde naturalmente haverá uma comunhão e honra entre pais e filhos e entre gerações, onde teremos o descanso eterno e perfeito representado pelo sábado, onde ninguém mais vai matar, adulterar, roubar, enganar, mentir. Os 10 mandamentos não é um padrão para nós fazermos e se fizermos seremos salvos, porque ninguém nunca conseguiu cumprir os 10 mandamentos, que dirá mais de 613, se não me engano, mandamentos que estão na lei de Moisés. Então o caminho foi deixado claro através de Moisés, mas ninguém pôde atravessar esse caminho, a não ser o bom pastor, a não ser o verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia lá no Salmo, vamos lá. Não é à toa que Jesus diz lá em João, eu sou o bom pastor. O que ele queria dizer com isso? Eu sou o bom pastor. Está se referindo a essa figura profética, referida nos Salmos, referida nos profetas. O Salmo 23, eu acredito que você conheça, ou já ouviu falar de alguma forma. Olha que interessante, versículo 1 do capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, amém? Nada me faltará. Olha só, Ele me faz descansar em pastos verdes, e me leva a águas tranquilas. Você percebe que quem nos leva é o Senhor, não somos nós que andamos. Versículo 3, o Senhor renova, olha só as minhas forças, e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Versículo 4,
Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Por quê? Olha só. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e tu me diriges. Percebe que é um caminho pelo qual eu só conseguirei passar se eu estiver Deus, ou o bom pastor, na minha frente, me conduzindo e me protegendo, sim ou não? Você percebe que é um caminho onde jamais eu vou alcançar o descanso, as águas verdes, as águas tranquilas, os pastos, né, verdes, as águas tranquilas, jamais eu alcançarei, jamais conseguirei passar pelo vale da sombra da morte, porque eu deixei de guardar o mandamento, obedeci ou desobedeci a Deus, mas somente se o bom pastor, se o pastor me guiar, e eu segui-lo. Você percebe que nós temos que andar junto com Cristo, sim ou não? É caminhar, é andar, é estar com Ele, pela graça. E por que nós andamos? Por que nós, melhor dizendo, podemos andar com Ele? Simplesmente porque Ele é o bom pastor. Ele é bom. Só por isso. Só porque Ele é bom. Está entendendo, sim ou não? Não é porque eu mereço ou faço, eu sou. Não, Ele é bom. Quando chegou aquele jovem lá, o rico, falou: bom mestre. Falou: olha, só tem um que é bom, que é Deus. E aí? Você está me chamando de bom porque você está querendo me lisonjear? Ou porque você entende que eu sou Deus? Só existe um bom, que é Deus. Só Ele é efetivamente bom. Nós temos nossos atos de bondade, nossos desejos de fazer o bem, mas isso não se compara com a bondade autêntica, perfeita, completa do nosso Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Voltando lá para Hebreus capítulo 10, então, versículo 2, como lemos, diz assim: se as pessoas que adoram a Deus, versículo 2 do capítulo 10, se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, olha só que interessante isso aqui, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios, realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Versículo 4: pois o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. E aqui agora ele vai citar o Salmo 40, mostrando que se aplica ao nosso Senhor Jesus. Versículo 5: por isso Cristo, ao entrar no mundo, então fazendo memória aqui lá de João capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele se fez um ser humano e habitou entre nós. Quando Cristo entra no mundo, versículo 5, disse: tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. E por que será que preparou um corpo para Jesus? Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então ele faz referência a 4 tipos de ofertas que tinham naquele contexto. Ele fala do sacrifício, fala das ofertas de cereais, fala das ofertas de animais, e fala, que são os holocaustos, né? E fala dos sacrifícios por pecados, conforme está lá em Levítico. Então eu disse, versículo 7, estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade. Lembra quando Jesus orou lá no Getsêmani? Quem lembra? Que ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, sim ou não? Mas não seja feita a minha, mas a tua, porque ele veio para isso. Ele veio, ele recebeu um corpo, ele se fez carne, ele habitou entre nós para fazer a vontade do Pai. Por isso que ele diz aqui, versículo 7, então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Agora, pensa comigo aqui, entenda isso. Jesus veio externar, viver o que estava escrito acerca dele, lá no livro, para que eu, para que você, agora nós sejamos a materialização, para que a igreja seja a materialização, para que as pessoas possam ler em nós o Senhor Jesus, conforme está lá, como eu já disse, vou dizer de novo, 2 Coríntios capítulo 3, quando Paulo diz: vocês são cartas vivas. Vocês são cartas vivas.
Fala para o teu irmão, você é uma carta viva. As pessoas precisam ler Cristo em nós. E ele continua, versículo 8. Primeiro ele disse, tu não queres, ele está explicando agora, né? Então ele cita o Salmo 40, agora ele está explicando. Versículo 8. Primeiro ele disse, tu não queres sacrifícios ou oferta de animais, e não te agradam as ofertas de animais queimados, ok? Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Ou seja, embora tudo aquilo fosse feito de acordo com a lei, nada daquilo agradava a Deus a ponto de haver perdão, purificação real, mudança interna. Versículo 9. Depois ele disse, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, olha o que o autor conclui, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Leia o versículo 10 bem forte comigo, vamos lá? E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado, pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Amados, é só porque Jesus obedeceu, e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Somente pelo fato dele ter feito o que Deus quis, é que eu, você, nós, somos purificados. Agora, se ele obedeceu até a morte, será que eu, será que você devemos obedecer? O que você acha? É o mínimo. E somente porque ele fez isso. Ele continua, então, explicando, olha, todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas esses nunca poderão tirar pecados. Olha que interessante o versículo 12. Porém, olha só, porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício, diga comigo, só um, para tirar pecados. Olha só, uma oferta que vale para sempre. E depois o que ele fez? Sentou-se do lado direito de Deus. É interessante porque no tabernáculo não tinha cadeira, ninguém sentava lá. O sumo sacerdote não tinha lugar para ele sentar. Os levitas, os sacerdotes, não sentavam, não tinha lugar para sentar. Ele oferecia uma vez por ano no santo lugar e ele saía. Isso mostra que ele precisaria fazer de novo, e o filho dele, depois dele, e o neto dele, depois do filho dele, e o bisneto, depois do neto dele. Mas Jesus, ele entrega o sacrifício. O que ele faz agora? Ele faz o que? Ele senta, porque ele nunca mais precisaria fazer de novo. E ele está, e quem senta porque tem autoridade, amém? Só senta quem tem autoridade. Com toda a autoridade agora acabou. Pode dar uma glória a Deus? Está concluído. Ele senta do lado direito de Deus. Ali Jesus, olha só, versículo 13. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele, conforme está no Salmo 110, versículo 1. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz, aí novamente ele vai citar a nova aliança. Ele vai dizer, quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança, porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Depois ele diz, leia comigo bem forte, não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Aleluia! Assim, a conclusão do raciocínio. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Amém? O tema é purificados do pecado. E por que muitas pessoas não vivem a graça de Deus? Porque não entendem a graça. Não entendem que sem o perdão nós não temos acesso algum ao Pai. As orações não são respondidas, não são nem ouvidas.
Se hoje nós temos um acesso, um caminho, é porque Jesus, com o sangue, com o sacrifício perfeito, conforme prefigurado, Ele fez então a realidade, Ele abre um caminho para nós. Por isso que o autor vai continuar, se Deus permitir, falaremos isso depois. Ele vai começar a falar agora, no livro de Hebreus, sobre ousadia, sobre fé, sobre posicionamento, sobre testemunho. Se nós podemos ter ousadia, se nós podemos ter fé, é porque nós recebemos de graça o acesso, nós recebemos de graça a vida, nós recebemos de graça a purificação dos pecados. Para encerrar, abra comigo no Salmo 66. Entenda isso aqui, meu irmão. Salmo 66. Todo quem achou aí o versículo 16. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem. E eu contarei o que Ele tem feito por mim. Olha só. Eu gritei, pedindo a sua ajuda. Então o louvei com hinos. Mas, olha só. Mas, se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Agora eu te pergunto, quem é que tira os maus pensamentos? Quem é que purifica o coração? Que nós agora entendemos o que o salmista queria dizer. Ou seja, ele poderia pedir ajuda, ele poderia louvar com hinos, mas se em seu coração permanecesse os maus pensamentos, e quando ele diz aqui, se eu tivesse guardado os maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido, não quer dizer que ele, por ele, sozinho, resolveu a questão do coração dele, porque ninguém tem esse poder. O único que pode retirar os maus pensamentos do meu coração é Deus. Por isso que o salmista no Salmo 32 vai dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, purifica-me. Não o mérito próprio que o salmista está falando, ó Senhor, eu pedi ajuda, e graças ao Senhor, e graças a mim, eu purifiquei o meu coração, e agora o Senhor me ouve. Não, ele está dizendo, Senhor, eu clamei. Por isso que ele diz no versículo 16, todos vocês que temem a Deus, vem cá vocês que temem a Deus, escuta, ouve, eu vou contar para vocês algo. Eu orei, eu gritei pedindo ajuda, eu louvei com hinos, mas se o meu coração ainda permanecesse impuro, de nada adiantaria. Você entende que se nós podemos cantar a Deus, louvá-lo, se nós podemos orar a Deus, é porque em Cristo Jesus nós temos o coração purificado? Quem está entendendo, diga amém. 19, porém Deus de fato me ouviu e respondeu a minha oração. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração, e nunca, olha que coisa linda, nunca me negou o seu amor. Amém? Olha que interessante, capítulo 32, Salmo 32, abra aí, antes de orarmos. Salmo 32, versículo 1. Feliz, diga comigo, feliz. Olha só que tremendo, ou bem-aventurado, dependendo da versão que você vai usar. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, e cujos pecados Ele apaga. E agora nós sabemos como é que Deus perdoa o pecado. Como é que Ele apaga o pecado? Quando nós recebemos, aceitamos, entregamos a nossa vida a Jesus, e permitimos que o sacrifício dele seja eficaz em nossa vida. Ele vai dizer que enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, olha só. E as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu confessei o meu pecado, olha que coisa linda. E não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti,
e tu perdoaste todos os meus pecados. Leia o versículo 6 comigo bem forte. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Conforme Paulo ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Antes, ofereçam a Deus suas orações, suas súplicas, seus pedidos com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus vai guardar o coração de vocês. Ele continua. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse, olha só o que Deus disse para ele: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo que é o caminho que Jesus abriu para nós? É Deus que falou para ele: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Leia bem forte o 9 para mim, vamos lá? Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Fala para o teu irmão, essa palavra é para você, meu irmão. Não seja um cavalo gospel ou uma mula gospel, amém? Aqui o cabresto, as rédeas simbolizam a lei, aquela coisa a pessoa quer ser guiada por normas, leis, o que pode, o que não pode, quando não se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa. Feliz é aquele cujos os pecados são perdoados, aquele que é guiado pelo caminho, aquele que é direcionado pelo caminho, e junto com Jesus chega na presença de Deus, amém? Eu te convido a ficar em pé então para nós orarmos. Glória a Deus.